A TV O Tempo apresenta agora uma entrevista exclusiva com o governador eleito em Minas Gerais, Fernando Pimentel. Ele foi eleito pelo PT com 53% dos votos válidos, já neste primeiro turno. Governador, eu queria que o senhor começasse fazendo uma avaliação da campanha e, especialmente, fazendo um comentário a respeito dessa derrota flagrante do PSDB em Minas Gerais, depois de 12 anos de estar ocupando o Palácio da Tiradentes em Minas Gerais. Olha, Carla, eu acho que a campanha, você acompanhou, o Tempo acompanhou bem, fez uma cobertura muito correta, muito precisa. Foi uma campanha, do nosso ponto de vista, desde sempre muito serena, muito propositiva. Uma campanha que se preocupou todo o tempo em ouvir os mineiros e as mineiras e depois apresentar a eles, a Minas Gerais, uma proposta de governo que refletisse aquilo que a gente escutou, né? Aquilo que a gente recolheu nas nossas viagens, nas nossas reuniões com todos os setores do Estado, em todas as regiões do Estado. Eu acho que nós conseguimos esse objetivo, né? Eu fiquei muito impressionado, na verdade, desde antes da campanha propriamente dita, né? Na pré-campanha. Eu já estava aqui desde março, desde fevereiro, final de fevereiro, início de março, e até junho. Então, março, abril, maio, junho. A campanha mesmo começou no início de julho. Esses 4 meses nós viajamos muito, conversamos com muita gente. Eu fiquei muito impressionado com o enorme desejo que eu encontrei em todas as regiões das pessoas serem ouvidas. Eu acho que nesses 12 anos aí de governo do PSDB foi havendo um crescente afastamento do governo do Estado, né, do aparelho de Estado, em relação às pessoas, a vida comum delas, a vida real. Sim. Isso foi crescendo a ponto de nós notarmos que o governo era como se estivesse ausente de Minas Gerais, né? Então, a proposta que nós construímos, ela teve como um eixo fundamental isso, a participação, o governo próximo das pessoas. E com decorrência dessa proximidade, há um segundo eixo, uma segunda proposta também fundante da nossa plataforma, que é a ideia de regionalizar as políticas públicas, né? Administrar de forma regionalizada, que é uma decorrência de você ouvir para governar. Se você ouve Minas Gerais quer ser administrada de forma regionalizada. Então, as duas coisas se complementam. E a partir daí, as demandas de saúde, educação, segurança, que a gente elencou e que, claro, agora nós vamos ter o desafio de enfrentar. Foi uma campanha propositiva. É claro que houve momentos de maior tensão, enfim, mas isso faz parte aí da história política, né, do passado. O adversário às vezes se excedeu um pouco, mas não se trata mais disso. Não, está encerrado esse episódio, vamos tocar para frente. É uma vitória importante, né, em Minas Gerais. Eu não acho que é uma vitória do meu partido, é uma vitória de uma coligação que tinha outros partidos tão importantes quanto o meu, né, o PMDB, o PRB, o PCdoB, mesmo o PROS, que é um partido novo, mas veio conosco. Outros companheiros de partidos que não estavam inicialmente na coligação e que vieram para o nosso conjunto, né, para a nossa força política. Eu destaco aí o PR, a participação muito expressiva do deputado Bernardo Santana e dos seus liderados, e outros partidos. Enfim, é um conjunto de forças políticas que quer uma mudança no estilo de governo de Minas, né? Essa é a grande vitória. Os grandes vitoriosos são os mineiros. Eu acho que foi muito positivo. Eu saio dessa campanha, dessa jornada, certamente mais experimentado e com mais capacidade de trabalhar por Minas Gerais do que quando começou, né? Isso me deixa feliz, emocionado. O senhor reconheceu aqui que houve momentos de tensão nessa campanha. Foi uma campanha caracterizada, assim como em âmbito nacional também foi, pela polarização entre PT e PSDB. Como que o senhor espera agora que essa transição aconteça, né, diante desse clima tenso que ocorreu durante a campanha? E o senhor já tem sua equipe de transição? Como é que o senhor pretende dar início agora a esse processo? Não, a transição eu acho que vai ser muito tranquila, né? Eu tenho uma excelente relação pessoal com o governador Alberto Pinto Coelho.
O meu vice-governador, o vice-governador eleito, Toninho Andrade, também tem uma relação antiga de trabalho, mas também pessoal com o Alberto. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Nós vamos procurar o governo do estado essa semana ainda e começar as primeiras tratativas para a transição. Não temos uma comissão definida. Vamos definir agora ao longo da semana, né? Se vamos montar uma comissão eminentemente técnica, eu acho que tem que ser com caráter bastante específico, bem técnico, porque a situação do estado exige isso. A parte da negociação política, eu pretendo dividir, compartilhar e, em grande medida, delegar ao Toninho Andrade. Ele é um excelente quadro, presidente do PMDB, foi da Assembleia Legislativa do Estado muitos anos, né? Tem um trânsito muito facilitado em todo o campo político mineiro. Eu não vejo grande dificuldade, não. O Estado tem a tradição de fazer esse tipo de movimento de forma suave, de forma tranquila, né? Eu sempre gosto de lembrar aquela frase célebre do Milton Campos, que eu até usei um pouco na campanha, diz que em Minas brigam as ideias, não os homens, né? Passado o período eleitoral, os adversários não são mais adversários, nós vamos procurá-los. São homens públicos que merecem o nosso respeito. Tenho certeza que vamos fazer uma boa transição. Durante a campanha, o senhor disse algumas vezes que a situação da economia mineira era complicada, que a situação da máquina pública, da administração era complicada. O senhor pretende já criar uma auditoria? Que tipo de iniciativa o senhor pretende tomar nesse sentido? Não vejo necessidade de nada extraordinário, né? Eu acho que os mecanismos institucionais que existem em Minas Gerais, no Brasil, são suficientes para dar conta do que tem que ser feito, né? Quando eu me referia à situação da máquina pública em Minas Gerais, eu me referia em especial à capacidade de prestar ou não bons serviços públicos aos mineiros. Eu acho que isso é que está em questão. Nós estamos com uma estrutura do Estado muito enfraquecida, muito fragilizada. Não está dando conta de prestar bons serviços, nem na educação, nem na saúde, nem na segurança. É isso que nós vamos ter que corrigir, né? Mas isso só vai ser possível chegando lá. A transição vai nos dar o diagnóstico, vai nos mostrar as principais debilidades e o que pode ser feito, e aí, a partir de 1º de janeiro, vamos trabalhar para reforçar, fortalecer a máquina que presta serviços aos mineiros. Esse é o objetivo. Não é fazer caças bruxas, não é ficar pesquisando o passado, isso não nos interessa. Interessa daqui para frente, e para isso é que nós vamos trabalhar. O senhor falou agora um pouco da transição política, dizendo que vai delegar ao vice-governador eleito, né, Antônio Andrade. Eu queria aproveitar essa deixa para falar um pouquinho da relação com o Legislativo, com a Assembleia Legislativa. Foram eleitos 23 deputados estaduais que são efetivamente da base dos partidos que estão junto com o senhor e com o PT. Esse é um número que não representa a maioria, né? Isso indica uma necessidade de negociação. Como o senhor pretende lidar com isso? Ou vai ser realmente o vice-governador eleito que vai fazer isso? E há partidos na Assembleia Legislativa que não estavam na coligação do senhor, mas que são da base, ou que foram da base da presidente Dilma no plano nacional, eram base. Esses partidos são os primeiros que o senhor vai procurar? Como o senhor pretende encaminhar isso? Com certeza o fato de termos partidos que são da base federal, mas aqui não eram da nossa base, facilita muito esse contato, como você mesma mencionou, né? Eu vou compartilhar com o vice-governador Antônio Andrade. É claro que, no primeiro momento, o contato tem que ser feito pelos dois, por mim e por ele, mas o dia a dia dessa negociação ele pode perfeitamente conduzir. É um quadro político da maior capacidade, e acho que isso me desobriga um pouco daquele... Porque é pesada a negociação diária com a Assembleia Legislativa. Mas eu não temo a formação do bloco de maioria, não. Não acho que isso vai ser uma grande dificuldade. Nós vamos formá-lo. Os deputados eleitos, a maioria deles tem relações conosco, políticas já antigas, são pessoas conhecidas e que têm serviços prestados. Eu não vejo dificuldade. A Assembleia nunca foi um empecilho para fazer um bom governo, pelo menos não em Minas Gerais, né? Eu acredito que não vai ser dessa vez que essa
essa trajetória vai mudar. A Assembleia vai ser parceira nossa, eu estou convencido disso. Fizemos uma boa bancada, a maior bancada é a nossa, embora não seja a maioria absoluta, né? Não é a maioria para aprovar projetos, nós precisamos de mais gente. Mas foi um belo resultado. Tivemos os 2 deputados mais votados, tanto no plano estadual quanto no federal. Os 2 campeões de votos de Minas são da nossa coligação. Então isso, por si só, mostra que fizemos uma boa campanha, né? Mas não temos a maioria, não. Acho que a gente vai conduzir isso com habilidade. Só completando, em relação ao Congresso Nacional, à Câmara de Deputados, essa relação, essa determinação do senhor deve também se repetir? Sim, eu acho que no caso da Câmara Federal, o vice-governador foi deputado, aliás, é deputado federal ainda, né? Então tem um trânsito muito facilitado. Mas aí já pode ser que já requeira a presença mais presente mesmo, mais efetiva do governador, né? E para isso eu vou estar sempre disponível. O que eu quis dizer é que eu vou compartilhar essa tarefa com Antônio Andrade. Eu acho um quadro político muito competente, muito qualificado, vai me ajudar muito nessas 2 tarefas, Assembleia e Bancada Federal. A gente falou um pouquinho de equipe de transição, mas agora eu queria já que o senhor apontasse um pouco para aquela que seria a equipe definitiva, né? A equipe que assumiria junto com o senhor. O senhor tem uma característica de fazer sempre foi característica do senhor na gestão de Belo Horizonte, uma coisa mais participativa, participação de todos os partidos e tal. É isso que o senhor pretende também? E eu gostaria de saber como o senhor imagina que o PMDB possa participar efetivamente do governo a partir de janeiro do ano que vem. Olha, nós vamos governar com todos, né? Claro que a coligação sempre é a primeira a ocupar o espaço, mas nós não vamos fazer uma escolha baseada num critério exclusivamente partidário, né? Ser do PT, do PMDB, do PCdoB, do PRB ou do PROS é uma das referências, mas não é a única. Em alguns casos, talvez nem seja mais importante. Se o cargo for um cargo eminentemente técnico, aí o currículo técnico tem que contar mais do que a referência partidária. É claro que nós sempre vamos buscar algum aval partidário, né? Mas é só um aval. Quer dizer, o que vai qualificar a pessoa é a sua trajetória, a sua formação profissional, a sua experiência, né, o seu currículo. Então, eu acho, e Minas tem muitos bons quadros, né? Minas tem excelentes quadros técnicos no serviço público estadual ou no serviço público federal, que são mineiros, que estão fora daqui, mas podem voltar a qualquer momento. Então, eu não vejo também muita dificuldade nisso, não. Não é hora de falar nomes, nós estamos acabando de ser eleitos, né? Nós temos que começar agora, como você mesmo disse, a trabalhar a equipe de transição e só no fim desse processo é que nós vamos definir nomes para ocupar cargos públicos efetivos. Então, tudo a seu tempo. Você disse bem, a nossa característica não é estar privilegiando partidos políticos aqui ou ali na administração pública, é tentar montar uma boa equipe, inclusive levando em conta até quadros que estão no atual governo. Não vejo nenhuma dificuldade, se forem bons quadros técnicos, por que não mantê-los? Se estiverem fazendo um bom trabalho, por que não mantê-los nas funções atuais, né? Então vamos trabalhar com esse espírito. Em relação às prioridades de governo, assim, diante do que o senhor colocou em sua campanha, qual o senhor acha que deve ser as prioridades a partir de janeiro e qual seria o primeiro ato de governo? Olha, Carla, nós vamos deparar com um Estado, como eu disse, com uma máquina pública muito fragilizada para prestar bons serviços. Isso aí é uma constatação, não é nenhuma crítica. Eu constatei isso na campanha, eu ouvi isso dos mineiros e das mineiras em todas as regiões, né, e que a gente percorreu. E um Estado também com a capacidade financeira muito comprometida, né, endividado, com alto nível de endividamento, e um Estado que tem que fazer uma transição de um modelo muito concentrado de governo, muito centralizador, para um modelo que nós queremos que seja mais amplo, mais aberto, mais participativo. Então, tudo somado nos impõe de cara uma tarefa. Nós temos que, imediatamente, chegando lá,
começar a criar e institucionalizar os conselhos regionais de governo, que vão ser uma ferramenta importantíssima para a gente governar. Qual é a ideia do Conselho Regional de Governo? Em cada região, nós vamos ter um conselho de governo constituído pelos representantes da sociedade civil, né, naquela região, empresários, trabalhadores, lideranças políticas, religiosas, o que sejam, e pelos órgãos de governo que atuam ali. Esse conselho terá que ter autonomia para definir as prioridades da região. O que é que vai ser feito ali primeiro? É a ponte, é a escola, é o hospital, é a reforma do posto de saúde, é o reequipamento da polícia, porque tudo isso são demandas. Como o Estado não vai ter condição de atender tudo de uma vez só, é impossível, e os recursos certamente no início pelo menos serão escassos, é fundamental que a prioridade na execução dessas tarefas seja definida pelos próprios cidadãos da região e não a partir de uma centralização aqui de Belo Horizonte, da cidade administrativa. Então essa vai ser uma grande mudança, né? É a forma de você envolver as pessoas na resolução dos problemas, né? E de fazer um governo que de fato seja, eu diria, reflita a vontade dos mineiros. Se você tem poucos recursos, consulte as pessoas para saber o que elas querem que seja feito primeiro. Parece uma coisa simples. Eu acho que vai dar muito trabalho, porque é uma mudança significativa de postura, né? Mas a gente consegue fazer isso nos primeiros meses e rapidamente caminhar para começar a enfrentar as demandas a partir dessa priorização feita regionalmente. Em relação agora à campanha nacional, a presidente Dilma vai para o segundo turno com o ex-governador e senador Aécio Neves. Como o senhor pretende contribuir para essa campanha? Ontem o senhor comentou que gostaria de contribuir como cidadão e não como governador eleito. Como é que vai ser essa diferença entre o cidadão e o governador eleito? Pois é, eu usei essa figura de linguagem para chamar a atenção para o seguinte fato. A campanha em Minas Gerais, a campanha estadual, que se encerrou no primeiro turno, deixou muito claro que Minas votou em si mesma. Minas não votou a partir de uma determinação nacional, de uma consideração política que extrapole a fronteira do Estado, né? Minas votou naquilo que ela quer que aconteça aqui dentro do território. Escolheu um governante que eu quero crer que ela julgou qualificado para essas tarefas. Por isso é que eu fui eleito. Eu não quero me afastar disso. Esse é o mandato que o povo mineiro me conferiu. Então, como governador eleito, eu tenho que cuidar do Estado. Qualquer que seja o futuro presidente da República, eu terei boas relações com ele em benefício do Estado de Minas Gerais. É isso que eu quis deixar muito claro nessa afirmação. O governador não participa da campanha. Quem participa é o cidadão Fernando Pimentel. Bem, o cidadão tem sua opinião partidária, tem sua posição nítida, clara, apoia a presidenta Dilma, considera que é o melhor para o país a reeleição da presidenta Dilma para seguir no caminho das mudanças que foram iniciadas com o presidente Lula. E Minas me conhece bem, então Minas sabe a minha posição, eu espero que eu seja ouvido, mas como cidadão. Como governador eleito, nada a ver com isso. O governador eleito vai cuidar da transição, vai começar esse processo que nós conversamos aqui antes, né? Das políticas públicas, daquilo que tem que ser feito. Parece difícil a separação, mas não é. Basta a gente ter essa consciência nítida de que Minas quer um governo preocupado com Minas. Bem, agora, a disputa nacional vai se processar aqui nesse território? Vai. E personagens importantes são de Minas. Aliás, os dois candidatos a presidente são de Minas, a presidenta Dilma e o senador Aécio Neves, né? Eu vou ter uma posição muito clara, mas eu creio que o povo mineiro vai saber fazer essa distinção. Quem está me pedindo voto, quem está aqui na campanha, é o Pimentel que eu conheço, que é do PT, né? Mas ele, como governador, está envolvido lá com outras coisas, que são aquelas que o povo mineiro determinou a mim fazer. Tá bom? Para a gente encerrar, governador, uma mágoa que ficou desse processo todo e uma alegria. Uma alegria muito grande da forma como eu fui sempre recebido no Estado, né? Em todas as regiões, assim, com muito carinho, com muito calor humano, né? O mineiro é muito caloroso com as pessoas e eu fui muito bem recebido, assim. Então, porque eu me reuni, pense bem, eu fiz reuniões, não foram reuniões para
para fazer programas de televisão. Foram reuniões efetivas. Algumas foram filmadas mesmo e trechos foram aproveitados no programa, mas muitas eu fiz sem imprensa, sem cobertura de câmeras. Eu me reuni com os jovens aqui do Jardim Teresópolis, aqui em Betim, que é um bairro mais violento, né, da região metropolitana, um dos mais violentos do Brasil. Né? E fui tão bem recebido, assim, me contaram experiências de vida, depositaram muita confiança, muita esperança na gente. Eu fui em Salinas, reuni com os produtores de cachaça. Também, assim, conhecer esse lado de Minas, né? Os produtores rurais. Eu reuni com os produtores de café em Nova Resende. Eu me reuni com os agricultores familiares do Projeto Jaíba. Uma experiência belíssima também de superação mesmo no semiárido, né? Como é que você pode conviver com um regime de pouca água? Não é combater a seca, porque a seca é um fenômeno quase que histórico ali, presente o tempo todo. Como é que você pode fazer isso e criar família e ter toda uma trajetória de vida bonita, né, na região? Enfim, se eu for lembrar, são muitos os casos. Então, a alegria de ter sido sempre bem recebido. Agora, não sei se ficou mágoa, não. Eu não guardo mágoa de nada. Eu acho que os episódios da campanha eleitoral, eles passam, né? O que fica é o resultado do que a gente faz, o trabalho que a gente pode desenvolver, quer dizer, o benefício que você pode construir. A campanha sempre é um momento tenso, às vezes as pessoas se excedem, né? Mas eu não tenho mágoa de nada, não. Acho que o que foi dito ficou para trás. Vamos seguir em frente. Minas fez a sua escolha, agora vamos trabalhar. Muito obrigado, governador, pela sua participação. A TV O Tempo encerra aqui essa entrevista exclusiva com o governador eleito em Minas Gerais, Fernando Pimentel.